nesta segunda-feira na Escola da Palavra, crente. Lição número 4, a tentação do Éden. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Eu estava pregando, ministrando sobre isso um dia desse, em um evento. Eu estava falando sobre esse fruto, né, Silvana, do Éden, que todo mundo acha que é uma maçã, né? Todo mundo acha que você vai ver os filmes, os desenhos, eles sempre colocam uma maçã. Alguém até falou que você que usa iPhone, você vai para o inferno porque o símbolo da iPhone é a maçã mordida do Éden, né? Misericórdia. E na realidade, meus queridos, a Bíblia não vai falar, mas analisando a divindade, esse Deus maravilhoso, a forma como Ele trata o ser humano, a forma tão agradável que Ele nos criou, você vai perceber que Deus jamais Ele iria brincar com o ser humano, de colocar um fruto que fosse igual a um outro, para que o ser humano pudesse errar. E aí o ser humano teria a desculpa perfeita, né? Senhor, errei porque é igual a maçã. Senhor, errei porque é igual a uma pera. Senhor, fui pegar a uva e infelizmente era o fruto proibido. E na verdade existe uma teoria, né, teológica, né? A Bíblia não diz, mas eu acho que é a que mais se aproxima, que vai falar que esse fruto, ele poderia ser de uma cor diferente, de uma estrutura diferente, de forma que o ser humano tivesse a certeza que aquele ali era o fruto proibido. Então fique tranquilo, você que tem iPhone, você não vai para o inferno, amém? Você vai para o céu em nome de Jesus. Deus querido, se você ainda não tem revista lá fora vendendo, adquira sua revista, tá o quê? R$14? 10 prata a revista, compra lá a sua revista, não deixe, sabe, de adquirir. Isso é muito importante para o seu crescimento. Vamos lá. Lição 4, a tentação do Éden. Nós lemos aqui o textuário. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Aí você vai perguntar, pastor, o que significa engodado? Significa iludido ou seduzido por falsas promessas e favores. Então você observa que o que o Tiago está querendo dizer é que cada um de nós podemos sim sofrer tentação e somos sim seduzidos. Mas o que o Tiago está querendo dizer em síntese é que essa necessidade, essa tentação é em cima da nossa necessidade. Eu quero começar a falar para você que o diabo, ele vai sempre te tentar na tua necessidade. Você pode ter certeza disso. O diabo, ele sempre vai tentar te destruir, sempre vai tentar destruir tua casa, tua vida cristã, tua intimidade com Deus diante de uma necessidade. Só para você ter um exemplo, tem tanta gente hoje que está afastada do Evangelho, ou tanta gente que ficou triste com a casa do Senhor, porque Deus não fez aquilo que eles queriam. Porque nós temos a errada noção de achar que o que nós precisamos é o que Deus tem que fazer. E, na verdade, Deus vai fazer aquilo que nós necessitamos. É totalmente diferente. Muitas das coisas que nós achamos que precisamos não tem nada a ver com a vontade de Deus sobre a nossa vida. Então, você pode ter certeza. Hoje tem muita gente que está afastada, triste com o Evangelho, porque Deus não fez aquilo que Ele queria. Deus não abriu a porta que Ele queria. Deus não liberou aquilo que Ele queria. E acaba ficando triste, acaba ficando decepcionado com a questão de um Deus que não vai fazer. E essa é a realidade. Então o diabo, ele sempre vai atingir a nossa necessidade. É por isso que todas as vezes que nós estamos em Cristo Jesus, aceitamos a Ele, a Bíblia vai dizer, se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livres. Então você começa a entender que você pode ter uma falsa libertação. Porque uma coisa é você aceitar a Cristo. Pastor, como é que eu aceitar a Cristo? Aprenda isso. Você vai aceitar a Cristo, muita gente vem motivada pela necessidade. Poxa, eu estou doente, eu preciso de um Cristo que me cure. Eu estou precisando de uma porta. Esse Cristo que me ofereceram, ele abre uma porta. Eu estou triste. Falaram que esse Cristo traz alegria. Eu estou com medo. Falaram que esse Cristo traz coragem. Algum profeta disse que eu iria morrer. Então eu vou correndo para Cristo para que eu possa viver. Então muitos de nós, a gente vem para Cristo debaixo de umas necessidades. E aí no meio dessa necessidade que você tem de aceitar a Jesus, você aceita Ele como seu único e suficiente Salvador, mas aí tem uma caminhada de processos onde você vai deixando coisas da terra para viver aquilo que a eternidade tem para a sua vida. Então, se você não deixa as coisas da terra e não deixa Cristo ser 100% em você, você não foi totalmente liberto. Porque ser totalmente liberto é viver aquilo que Jesus vai dizer: aquele que quer vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me.
O que é o renunciar a mim mesmo? Renunciar a minha vontade, meus desejos, entender que não vivo mais eu, Cristo vive em mim. O que é pegar a minha cruz? É a responsabilidade que eu vou ter com o Evangelho. E quando a gente fala de responsabilidade, a gente não está falando de ministério na igreja, a gente está falando de tudo. A responsabilidade que eu tenho como servo de Deus no lugar onde eu moro, a responsabilidade que eu tenho como marido, como pai, como esposa, como filho, sabe? A responsabilidade que eu tenho num cargo que eu tenho na igreja, ou simplesmente na servidão que eu tenho em relação à igreja que Deus me colocou. Então isso é pegar a responsabilidade do Evangelho. É a nossa cruz. E depois disso, nós conseguimos, então, seguir a Jesus. Então, aprenda uma coisa. O texto áureo está dizendo o seguinte: se você, uma vez, está liberto em Cristo Jesus, e há uma necessidade em você maligna, o diabo, ele vai conseguir te tentar. É por isso que o Evangelho é um processo, irmãos, de abandono. Nós não somos perfeitos. Aqui não tem ninguém perfeito. Você pode pegar o crente mais antigo, talvez com 40, 50 anos de evangelho, que mesmo assim ele não é perfeito. Ele é um ser humano, dotado de defeitos, dotado de perfeições, dotado de sucessos, de fracasso, de pensamentos bons, de pensamentos maus, de vontades boas, de vontades ruins. O ser humano é assim. O único ser humano perfeito foi Cristo Jesus, e ele morreu por nós na cruz e hoje está no céu. Mas eu e você, independente do tempo que temos de cristianismo, independente da unção que nós temos, do cargo que nós temos, eu e você somos imperfeitos. Então andar com Deus é um processo. De a cada dia eu me parecer mais com Ele. De a cada dia eu gerar esse aperfeiçoamento. Você vai ver os discípulos andando com Jesus, e parece que esses caras andam com Jesus, mas não aprendem nada. Porque Judas, quando vai reclamar com Jesus que aquela mulher quebrou o vidro de perfume nos pés dele e ungiu com os cabelos, Judas era o único que teve coragem de falar. É um desperdício, mas a Bíblia vai dizer que, entre parênteses, que todos os discípulos pensavam como ele. Então um tinha coragem de falar, mas todos eles pensavam da mesma forma, que era muito melhor ter vendido do que ter adorado a Jesus. Você vai ver que Pedro, mesmo avisado por Cristo, ele vai negar, vai voltar a pescar peixes, e parece que Pedro só vai aprender depois que o Espírito Santo desce. Então você vai ver eles com medo, você vai ver eles diante de decisões que eles precisam tomar, mas não conseguem tomar em Cristo. Por que isso? Porque a caminhada com Cristo é um processo. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, agora no caminho de Damasco, ele encontra esse Cristo maravilhoso. Esse Cristo o chama para servir a ele. Mas ele só começa a ser um missionário muito tempo depois, quando a Bíblia vai dizer: então o Espírito Santo mandou separar a Paulo e a Barnabé. Então você observa que a caminhada cristã, ela é um processo. E nesse processo da caminhada cristã, nós vamos abandonando o pecado, nós vamos abandonando costumes, nós vamos abandonando práticas e nos tornando fortalecidos diante das tentações. Só que você precisa entender que o fortalecimento diante dessas tentações não é entender que eu sou forte diante da tentação, mas é entender que eu preciso estar em Cristo, fortalecido em Cristo e correr das tentações. Eu sempre digo para você, para os novos convertidos, quando eu converso com eles, existem 5 pilares da vida cristã. O primeiro pilar, você precisa ler a Bíblia. Repete comigo: eu preciso ler a Bíblia. Pastor, por que eu preciso ler a Bíblia? Porque você não pode servir o que você não conhece. Você não pode terceirizar a intimidade ou conhecimento. Você precisa aprender da palavra de Deus também através de você. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela pode se manifestar de 3 formas. Através da revelação, através do histórico e através da gramática. Então, se você não tiver intimidade em ler a palavra de Deus, ela não se manifesta em você através da revelação. O máximo que você vai ter é a revelação de alguém que vai ser ministrada para a tua vida. Mas existem coisas que Deus quer falar somente contigo. Existem revelações que Deus quer te dar. É por isso que o Evangelho de Mateus vai dizer: entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta. Tem um Deus lá te esperando, pronto para te ouvir, pronto para te abraçar, pronto para falar com você. Então você precisa ler a Bíblia. A segunda plataforma, você precisa orar. Diga comigo: eu preciso orar mais. Você não pode ter intimidade com quem você não fala. Então você precisa orar. Por isso que a Bíblia vai dizer: orar sem cessar. A terceira plataforma é o jejum. Fala: eu preciso jejuar. Fala assim: eu preciso emagrecer de tanto jejuar. Por quê? Porque o jejum, primeiro, ele te ajuda a matar a tua carne, tá? E segundo, existem batalhas no mundo espiritual que tu só vence com jejum. Como assim, pastor? Foi a Bíblia que diz que existem castas de demônio que só saem com jejum
e oração. Então existem batalhas que nós travamos que são batalhas espirituais gigantes. É por isso que Daniel, a Bíblia vai dizer que Daniel estava em jejum e oração, quando o príncipe da Pérsia tenta impedir, mas o anjo do Senhor vence a batalha e traz a vitória para ele. O quarto pilar, eu preciso vir para a igreja, diga, eu preciso estar na igreja. Eu não estou mandando você morar na igreja, tá? Mas pelo menos no domingo, um dia na semana, você tem que estar aqui, sabe? Agora, o quinto pilar, eu preciso fugir da aparência do mal. Repete comigo, eu preciso fugir da aparência do mal. Agora escute isso, grave isso. Você pode ler 40 capítulos da Bíblia todo dia. Você pode orar 25 horas de um dia de 24. Você pode jejuar, até mais do que o intermitente, fazer uma semana de jejum direto, um mês de legume e água. Você pode vir na igreja todo dia, botar teu colchonete ali e dormir ali. Se você não fugir do pecado, se você não fugir da tentação, você cai lendo Bíblia, você cai orando, você cai jejuando e vindo para a igreja. Então você observa que ler a Bíblia é importante, orar é importante, jejuar é importante, estar na igreja é importante. Mas eu preciso fugir do mal. Porque tudo isso me fortalece para prevalecer diante da tentação. Mas eu não posso brincar com a minha humanidade adâmica. Eu não posso brincar com isso. Porque se o primeiro homem e a primeira mulher que estava no melhor lugar do mundo, chamado Jardim do Éden, onde Deus descia todas as tardes para falar com eles, caíram, imagine eu e você, que estamos vivendo na Babilônia, no Egito, num mundo um mundo perverso. Imagine eu e você. Então eu tenho que ler a Bíblia? Tenho. Eu tenho que orar? Preciso. Preciso jejuar? Preciso estar na igreja? Sim. Mas preciso fugir da aparência do mal. Não existe crente forte. Existe crente que se fortalece. É totalmente diferente. E eu te provo isso. Abraão, pai da fé, caiu na tentação. Davi, esse daí se lambuzou, né? Esse daí ele viu a tentação, ele escorregou e foi embora. Você vai ver homens e mulheres que diante da tentação foram brincar com ela e cederam. Então olha o que a palavra introdutória vai dizer. Vê comigo aí, ó. Mais que fatos cronológicos, os capítulos iniciais das Escrituras falam da forma eloquente sobre a realidade eterna. Fomos moldados do pó para viver em comunhão com o Criador do universo. Estudar a tentação no Éden, nesse contexto, não é apenas rememorar um evento do passado, é discernir as vozes que ainda hoje desafiam a confiança no bem, distorcem o cerne da revelação e seduzem o coração humano. O que o autor está querendo dizer é que ainda hoje nós lutamos contra a sedução pecaminosa do nosso Éden. Essa é a realidade. Pastor, o que seria o nosso Éden? O nosso coração. Algo que é reservado, algo que Deus habita, algo que Deus mora. E até hoje nós lutamos com essas vozes que no Éden fizeram a mulher e o homem cair. Essas vozes ainda continuam vivas até hoje. Quando nós falamos de Éden, podemos falar do nosso coração como um lugar seguro onde Deus habita. Porém, ainda assim, hoje, nesse lugar seguro, existem vozes que iludem o coração do homem e ainda querem destruir e tirar a intimidade com Deus. É por isso que Provérbios vai dizer assim: guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Aí o ponto vai dizer assim, ó, a natureza da tentação. Aí o 1.1, eu já vou pular porque elas meio que se completam, vai dizer assim, 1.1, a tentação é externa e a provação é interna. O que a revista está querendo dizer? A tentação, ela vem de fora. A tentação, ela primeiro vai mexer com você do lado de fora, para depois contaminar o teu coração. Por isso, eu volto a dizer, Provérbios está dizendo, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. A entrada do coração, audição e visão. Tem coisa que eu não posso ver, tem coisa que eu não posso ouvir. Sabe? Tem lugar que eu não posso estar, tem coisa que eu não posso tocar. Então, são coisas que vêm do externo para o interno. Por quê? Porque Satanás, ele não pode entrar na minha vida se eu não permitir. Satanás, ele não pode entrar se eu não abrir a porta. É por isso que ele não conhece os teus pensamentos, é por isso que ele não conhece o teu coração. Mas através daquilo que você está vendo, ele consegue entender teus pensamentos. Através daquilo que você está ouvindo, ele consegue entender a intenção do teu coração. Através das nossas atitudes, ele consegue descrever um caminho de queda, porque ele consegue perceber movimentos, falas, atitudes, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que falamos. Uma coisa que nós precisamos entender, crente, eu sempre disse isso para você aqui, é que aquele que milita contra nós não é qualquer um. Ezequiel vai dizer que ele perdeu graça, mas não perdeu poder.
E eu te falo que o poder dele é abrangente e organizado. Por quê? Porque ele atua em Vila dos Teles, atua em Belfor Roxo, atua em Nova Iguaçu, atua em Madureira, atua em São Paulo, atua no Nordeste, atua no Oriente Médio, atua nos Estados Unidos, atua no Canadá, tudo ao mesmo tempo. E ele não é onipresente como o nosso Deus. Então ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o inferno, ele é mais organizado do que a gente imagina. Uma vez eu vi um seriado no Netflix. É um seriado cômico, ele chega, é de comédia, mas na realidade, quando você para analisar aquele seriado, ele tem um fundo de verdade, The Good alguma coisa, o nome do seriado, e ele falava de uma mulher que ela tinha sido ruim na terra, só que ela vai para o céu. E aí quando ela chega no céu, acontece um monte de coisa ruim, porque os anjos descobrem que o céu tem alguém que não era para estar no céu e está no céu. E aí ela fica fugindo, sabe? Para poder não ser pega, porque ela não quer ir para o inferno. Até o momento que ela descobre no final da temporada que na verdade ela está no inferno. E que essa crise de ansiedade, porque ela sofre uma ansiedade, ela fica fugindo de um lado para o outro, ela sofre muitos danos, é na verdade um castigo que o diabo deu a ela. Já que ela foi ruim na terra, ela vai ficar sofrendo num lugar que ela acha que é o céu. Então ela vive fugindo, ela não consegue aproveitar as coisas do céu, porque ela está sempre fugindo com medo dos anjos pegarem. E aí tem uma cena, Silvânia, que mostra o inferno. Como é que é o inferno? O diabo está de terno e gravata sentado. Olha aí, tem nada a ver com Brasília não, né? Deus é bom. O diabo está de terno e gravata sentado. E aí na mesa do lado dele existe um monte de principados. E ele fala isso. Ele começa a falar principado tal, que são os comandantes. E eles tudo de terno e gravata. E eles começam a organizar como é que eles vão atuar. E aí, de repente, um se levanta, chegou a minha vez. Aí abre a porta, tem um negócio de um inferno, ele entra. Aí o outro abre a porta, é um estado do americano, ele entra. Aí eu falei, rapaz, esse diretor, ele mostrou e sintetizou a melhor imagem do que realmente é o inferno. Algo organizado. Por quê? Porque eu estou te falando, o diabo ele não tem os poderes que o nosso Deus tem. Mas como é que ele consegue atuar? Como é que ele consegue fazer? Como é que ele consegue trabalhar? Organização. E aí eu sempre disse para você, aquele que tenta nos destruir, tão audacioso que tentou tomar o lugar de Deus e tão influenciador que levou 1/3 dos anjos com ele. Não é qualquer um. Então a gente não pode brincar. A tentação, daqui a pouco vai falar sobre isso, mas eu já vou adiantando. A tentação ela vem do diabo. É o diabo usando pessoas, é o diabo usando situações. É o diabo usando pessoas que abriram o coração para ele atuar. É o diabo aproveitando a tua necessidade. É o diabo aproveitando as tuas falhas para que ele possa entrar e tentar persuadir você. Então 1.1 está falando, a tentação ela é externa, ela vem de fora. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós não podemos estar na roda dos escarnecedores. Quando você vai estudar sobre a roda dos escarnecedores, a Bíblia está dizendo para você não ficar em lugares que você vai ouvir, vai ver e vai ver coisas que vão contaminar o teu coração e a tua mente. É por isso que o cristão é separado, irmãos. A gente escuta essa palavra desde criança. O cristão, ele é separado. Não é que nós somos a última Coca-Cola do deserto. Não é que nós somos alienígenas em um lugar estranho. Não. É porque nós temos que blindar a nossa vida, nós temos que blindar a nossa existência, porque senão nós vamos perecer. Ele já morreu na cruz do Calvário pela gente, ele já liberou a graça, já liberou o poder e a unção. E o que resta a gente é fugir, permanecer de pé e obedecer. Aí, deixa eu falar para você, a tentação é um convite para o pecado. O que a revista está dizendo é que a tentação não é algo que vem do coração e nem da mente, sem haver uma influência externa. Ou seja, a tentação ela vem de algo que você escuta ou toca. A tentação ela também vem de momentos, sejam eles bons ou ruins, em que você permite que situações te levem ao limite daquilo que não é controlado. A gente acha, escute isso, que a tentação é só sexo, e não é. A tentação pode ser bebida, pode ser drogas. A tentação pode fazer você perder os seus limites. Você que é uma pessoa nervosa, sabe? Você que é uma pessoa brigona, sabe? A tentação pode fazer. A tentação tem a ver também com finanças. De o inimigo, ele tentar te persuadir através de finanças, através de dinheiro, sabe? Através de bens materiais. É por isso que eu e você não podemos deixar os nossos limites serem extrapolados. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quem eu sou.
Eu preciso saber que isso daqui mexe comigo, que aquilo ali, ao ver, pode gerar algo no meu coração, que aquilo ali, eu tocar, pode gerar algo sobre a minha mente. Então você precisa entender que Satanás, sim, ele tem o poder de nos tentar, de nos persuadir. Porém, eu e você sabemos onde o calo dói. Nós sabemos. Nós sabemos onde não temos que pisar nossos pés, nós sabemos onde não temos que tocar as nossas mãos, nós sabemos aquilo que podemos ver e não podemos ver, ouvir e não podemos ouvir, desde televisão a rádio, a pessoas físicas, né, que podem mexer com o nosso coração, lugares que nós podemos evitar. Você quer ver uma coisa? Eu conheço um pastor que há muito tempo ele deixou de ir para a praia. Ele disse para mim, é um senhor de idade, ele disse para mim, eu parei de ir para a praia, tem mais de 30 anos, porque a praia era uma tentação para mim. Ele falou, os meus olhos pecavam, então eu decidi parar de ir para a praia. Ele falou, a praia não é ruim, a praia foi Deus que fez, só que o meu coração é pecaminoso lá, então como eu quero ir para o céu, eu paro de ir para a praia. Simples. A praia tem alguma coisa a ver? Na igreja dele, ele é um pastor de uma igreja, isso, a Maia, ele já deve ter 70 e poucos anos, que é 30, 40 anos de pastor. Ele não fala na igreja dele que, não vá para a praia não, que a praia é do diabo. Não, nada disso. Só que ele está dizendo, para mim, é uma tentação. Então, aquilo que vai me fazer perecer, vai me fazer ceder a minha carne, vai me destruir, vai me levar para o inferno, eu digo não. Acabou. Aí ele falou, eu vou para a piscina. É melhor, sozinho, mas é melhor do que ir para um lugar onde que não tem nada a ver, mas que vai destruí-lo. Eu conheço uma moça, uma mulher já, eu e minha esposa, que ela disse, Deus mandou eu parar de ir para a academia. Porque quando ela malhava, ela gostava de ser vista. Então Deus disse para ela, já que eu mudei você, já que eu mudei teu coração, te salvei, esse lugar você não pisa mais, porque mexe com a tua vaidade. Acabou, ela nunca mais foi para a academia. Aí ela vai correr, sabe? Faz a dieta, mas na academia ela não pisa. Por quê? Porque o coração dela naquele lugar é pecaminoso. E todos nós sabemos onde nós devemos estar ou não devemos estar. Todos nós sabemos. Isso não é Deus que vai falar para você, sabe? Aí a gente tem maneira de falar, o diabo veio, eu nem vi. Claro que você viu. Deus sempre vai te avisar, pode ter certeza. A gente que às vezes não quer ouvir, mas Deus sempre vai avisar. Então existem lugares que você não podemos estar. Por quê? Porque a tentação vem do externo. Então tome cuidado com aquilo que você vê, ouve, lugares que você está, amizades que você tem. Agora, a provação, ela é interna, ela é um teste de fé. Deus, ele sempre vai liberar, olha só, uma aprovação, uma situação em que a nossa fé é testada, diante dos problemas ou dificuldades da vida. Somos confrontados com uma escolha, continuar a crer em Jesus e obedecê-lo, apesar de tudo, ou abandonar a nossa fé nele. Essa escolha nem sempre é fácil, mas quando escolhemos Jesus, nós vencemos. O que é uma aprovação de Deus? É o que Jó sofreu. A Bíblia vai dizer que Jó, ele é um cara bom. Jó é um cara que sacrifica pelos seus filhos. Jó é um cara que ele conhece a Deus. Pastor, mas eu vi um pregador dizendo que Jó não conhecia a Deus. Conhece sim. Como é que um homem que não conhece a Deus vai dizer, não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Como é que alguém que não conhece a Deus vai dizer isso? Como é que alguém que não conhece a Deus vai dizer, o meu Redentor, ele vive e uma hora ele vai se levantar ao meu respeito? Então ele conhece a Deus. O que ele não conhece é a manifestação da liberação da janela dos céus abertos. O que é isso, pastor? Deixa eu melhorar para você. É que Jó nunca precisou que Deus agisse na vida dele. Jó nunca precisou de uma cura, porque ele nunca ficou enfermo. Jó nunca precisou de uma porta aberta, porque todas as portas estavam abertas. Jó nunca precisou, sabe, de ajuda no seu casamento, porque o seu casamento era bom e perfeito. À toa que quando o diabo vai falar com Deus, vai falar, Deus vai falar para ele, viste o meu servo Jó, homem justo, fiel, temente, que afasta da aparência do mal. Olha o que o diabo vai dizer para ele, mas também o Senhor cerca ele de bênçãos. Então esse cercar de bênçãos de Deus na vida de Jó, significava que Jó nunca precisou do haja de Deus. Tudo que Jó tocava, Deus prosperava. Onde Jó pisava a planta do pé, Deus pisava com ele. Só que aí lá no final do livro de Jó, depois que Deus sustentou, curou, trouxe o dobro, trouxe a família de volta, fez gerar mais 10 filhos, o casamento ficou forte novamente, aí ele vai dizer, agora eu entendi. Eu te conhecia de ouvir falar. Por quê? Porque eu fui ensinado nas Escrituras, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque quando eu precisei, o Senhor abriu a janela dos céus e me ajudou. Isso foi prova, porque Jó não merecia. Jó não plantou nada. Jó não fez nada de ruim. Simplesmente o miserável do diabo vai até o céu, né? Vai até o mundo espiritual. Teu servo aí, só te serve porque tu dá tudo para ele. Aí Deus fala, toca. Tomara que Deus não fale isso para a gente, em nome de Jesus. Mas Deus fala, toca.
Então você vê que Jó está vivendo um tempo de provação. Só que agora escute isso também, crente. Um dos atributos de Deus, é o que me chama mais atenção, e é o que eu mais gosto, é que ele é onipresente. Ele está no ontem, no hoje e no amanhã. Ele está no passado, no futuro e no presente. E ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você acha que Deus ia deixar o diabo tocar na vida de Jó e destruir a vida de Jó? O mesmo Deus que falou para o diabo no presente, toca, era o mesmo Deus que já tinha visto no futuro Jó orando e ele abrindo a janela dos céus sobre a vida de Jó. Então, provação de Deus não é para te matar e nem para te destruir, é para elevar o teu nível de fé. Provação de Deus é você que pode desistir no meio do caminho. Só que todas as provas, todas as provas e tentações que vêm, a Bíblia vai dizer, não sobreveio a nós tentação ou fardo que a gente não consiga suportar. A gente consegue. Mas eu só consigo suportar debaixo de um conhecimento, de uma força e de um entendimento. Que conhecimento é esse? Da palavra de Deus. Que força é essa? É a força que Deus me dá e a força humana que eu também tenho. Porque Davi, ele não lutou contra o gigante pedindo, Deus, eu vou dar um tapa nessa pedra e essa pedra vai. Ou senão, Deus, me dá uma espada de fogo flamejante. Não, Davi pegou a funda, pegou a pedra, tacou na cabeça dele e correndo, pegou a espada, cortou a cabeça dele e ganhou a batalha. Então também tem uma força humana, sim. Mas também você precisa entender que tem também um conhecimento. Diga para quem está do seu lado, provação, Deus vai te dar, mas vai te elevar. Agora, tentação, corre em nome de Jesus. Corre. Como é que vem a tentação? 1.2. A tentação visa a destruição, a tentação visa a destruição e a provação visa a edificação. Olha o que Tiago 1,15 vai dizer. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olha o que Tiago está dizendo, irmão. Isso é muito sério. Quando você flerta com o pecado, é como se você estivesse gerando o maligno sobre a sua vida. E aí você vai dar luz a ele. E o pecado, sendo consumado, ele gera a morte. Então, o que o Tiago está dizendo é, como é que começa o pecado? Nas intenções do coração e da mente. É quando você deixa a semente daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, daquilo que falaram, daquilo que você presenciou, ser gerado no teu coração. E uma vez que você deixa gerar, e pensa, e alimenta, é como se você estivesse engravidando do maligno. E aí Tiago está dizendo, e aí quando você der a luz, você vai dar luz ao pecado. E aí uma vez ele consumado, ele vai gerar a morte espiritual e muitas das vezes também a morte física. A morte espiritual porque o pecado ele te separa da intimidade com Deus. Você vê pelo Éden. O Adão, agora você vai ter que sair. Eu posso até estar contigo, mas não vai ser como antes não. Porque uma coisa é um homem sem pecado, outra coisa é um homem pecaminoso. E muitas das vezes o pecado, como a Bíblia vai dizer, um abismo puxa o outro, o pecado nos leva às situações que podem também gerar morte física. Você deve conhecer alguém que morreu fruto do pecado. Eu conheço um monte. Gente que estava na igreja, que vivia na igreja, mas morreu fruto do pecado. Você quer ver? Na igreja quando eu cresci, tinha um menino. Pensa num menino que aceitou a Jesus. Ele era da pá virada. E aí aceitou a Jesus. Quando eu digo da pá virada, ele mexia com coisa ruim mesmo, era do tráfico de drogas. E aí ele aceita Jesus. E esse menino aceita Jesus e Jesus muda ele, processo de libertação. E agora, depois de anos, eu estou falando de 8, 10 anos, esse menino é usado na igreja, esse menino está na casa do Senhor, um grande pregador, mas de repente começou a querer pregar nos lugares que ele saiu. Tem gente que consegue, tem gente que não. Por isso que eu disse para você, você precisa se conhecer. Deus te conhece, mas você também precisa se conhecer e saber os teus limites. Ele começou a pregar. E aí papo vem, papo vai. Não, eu estou pregando. E eu me lembro do pastor falar com ele, rapaz, sai daí. Rapaz, você não tem força para isso. Não, eu estou ganhando vida para Jesus, vida para Jesus, vida para Jesus. Até que de novo aquela vida seduziu ele. E ele volta. 10 anos depois, um pregador do evangelho volta para a vida do crime. E agora volta para a vida do crime. E aí o inimigo vem com um projeto maior, porque uma vez que você sai 7 vezes mais, é a Bíblia que vai dizer isso,
E agora ele está preso nessa vida do crime, e aí ele vê que está preso de uma forma, ele decide sair e decide voltar para a igreja. Só que aí veio a cobrança. Perdeu a vida dele. Uma semana depois de voltar para a igreja, ele perdeu a vida dele, porque ele achou, escuta isso, ele achou, eu vou voltar para Jesus e Jesus uma vez mais vai me proteger. Só que até Deus tem limite, né, irmão? Se Deus deu um limite para Adão, que foi o primeiro, você imagina, você acha que ele não vai dar para a gente? É por isso que a gente não pode flertar com o pecado, porque uma vez você gerando ele consumado, ele vai gerar morte, e pode ser morte espiritual ou morte física. Salmo 42, verso 7, o verso A parte A vai dizer: um abismo chama outro abismo. Agora, a aprovação é diferente. A aprovação, ela gera edificação, porque já a aprovação, ela te leva para um caminho de sucesso, num caminho de crescimento espiritual e também humano. É Jó novamente. Jó cresceu espiritualmente e humanamente. Espiritualmente, porque ele conhecia Deus de ouvir falar. Agora os olhos veem. Então, agora ele tem experiências com Deus. Mas por que humanamente? Porque Deus deu o dobro daquilo que ele tinha. Deus fez ele gerar mais filhos. Deus deu saúde a ele, de forma que ele viu até a sua 4ª geração abençoada. Então, todas as vezes que nós passamos uma aprovação com Deus e nós permanecemos fiéis diante dessa aprovação, você pode ter certeza, ela vai resultar para a sua vida crescimento espiritual e também vai gerar um crescimento humano. Porque Deus jamais, escuta isso, quando Deus trabalha, Ele trabalha de forma completa, é o Deus de totalidades, irmão. Eu sempre falo isso para você. Ele vai agir em todas as áreas da tua vida, gerando em você uma capacidade e um crescimento. Agora, olha só, 1.3. A tentação, ela procede do inimigo, e a aprovação, ela vem de Deus. Olha o que Apocalipse 12:9 vai dizer: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, aí Tuninho, pastor Tuninho, daquilo que a gente estava falando, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O que a revista está querendo dizer? Que toda a tentação, eu já falei isso, mas eu volto a repetir, toda a tentação provém do diabo. Ou pelo diabo na sua forma mesmo, ou pelo diabo em forma de pessoas, né? Porque ele usa pessoas também, da mesma forma que Deus usa pessoas, o diabo também usa pessoas. Então eu e você temos que sempre estar em Cristo. 2 Coríntios 11:3 vai dizer assim: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eu gostei desse termo simplicidade, pastor Leonardo. Por quê? Foi algo que Deus colocou no meu coração. Eu preguei isso aqui, acho que foi um dia desses. Um evangelho simples, de um Deus simples para pessoas simples. O maior problema da tentação é que a tentação, ela vai numa necessidade de nossa, de coisas tangentes, que ultrapassam a simplicidade. E quando você vai ver, eu não estou falando que você não pode ter magnitude de coisas, porque Deus também dá coisas grandes e coloca pessoas em lugares grandes, não é isso. Mas o que eu estou falando para você é que uma corrida avassaladora diante de um crescimento avassalador pode deixar o teu coração precipitado à tentação. Você quer ver uma coisa? Tem muita gente que acha, não, coisas grandes. Ah, é Deus que está fazendo. E quem disse que Deus só faz coisas grandes? Porque quando você vai olhar o Evangelho, os judeus pensaram, pastor Toninho, que ele ia vir num cavalo branco, uma espada, ia matar todos os romanos, ia assumir o reinado e acabou. Não, ele veio numa manjedoura. Veio o filho da irmã Maria e filho de um carpinteiro. Ele não veio do principal da sinagoga, sabe? Ele não veio de um homem, de uma mulher que tinha um título pujante. E aquele que estava preparando o caminho para ele, João Batista, estava no deserto, comendo gafanhoto. Então você vê um homem simples preparando um caminho de um Deus que viria simples. E são tão simples que quando o João Batista olhou para ele, ele falou: Senhor, eu não posso te batizar, meu filho, eu tenho que ser batizado por você. Era um Senhor que poderia falar: não, realmente você não tem que encostar a mão em mim não, porque eu sou filho de Deus. Mas não foi assim. Andou com pessoas normais, liberou palavras sobre a vida de pessoas normais e fez o extraordinário acontecer. E aí nós vemos hoje um crescimento tão grande de um evangelho, escute isso, de um evangelho triunfalista que tem mexido com o coração de pessoas
e tem feito Satanás entrar e tentar e destruir. O que é um evangelho triunfalista? Só vitória, só vitória, só vitória. Só que a gente esquece da bem-aventurança, né? Dos perseguidos, dos humilhados. Ninguém quer falar sobre isso. Se está perseguido é o diabo, se está humilhado é o diabo, mas às vezes é aprovação de Deus. Para se haver o terceiro dia de ressurreição, tem que haver o primeiro dia de crucificação. Só que o problema é que esse evangelho triunfalista, de que a gente sempre vai vencer, de que coisas grandes é Deus que está nos dando, que faz a gente achar que muitas das vezes, em lugares que nós estamos, Deus está conosco. Então, Mateus capítulo 4 vai dizer assim, ó, a tentação de Jesus. O Espírito pega Jesus e bota no deserto. O diabo pega Jesus e bota em cima do pináculo. Olha o que a Bíblia está dizendo em Mateus capítulo 4. O Espírito pega Jesus e fala, vamos para o deserto jejuar. E o diabo pega ele e bota lá em cima do pináculo. E diz para ele, olha aí. E aí eu digo para você, tem lugares grandes que não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com ambições. Tem a ver com os nossos passos quererem estar maiores do que aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu não estou dizendo que nós não podemos alcançar, nós não podemos chegar, mas que alcancemos e cheguemos primeiro em Deus. Porque se alcançarmos e chegarmos em Deus, você pode ter certeza que nós temos estrutura para sobreviver a esses lugares. Porque quanto maior é o nível, maior é a tentação. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Quanto maior é o nível, maior é a tentação. Uma vez eu conversava com uma menina, muito tempo atrás, e ela acabou indo por um caminho muito tenebroso, só que esse caminho trouxe muito dinheiro a ela. E agora ela, nesse nível, ela diz para mim, pastor, eu quero viver, ela aceitou a Jesus, eu quero viver com Deus, eu quero estar em Deus, mas o problema é quanto eu ganho. Porque o pecado levou ela a um nível de vida extraordinário. Só que agora, para que ela venha viver em Deus, ela tem que abrir mão do pecado. Então ela tem que abrir mão de tudo aquilo que o pecado dá. É por isso que existem lugares grandes que não é Deus que coloca a gente. Por isso que eu sempre digo, não estou falando que a gente tem que viver uma vida miserável não, mas é melhor estar muitas das vezes no deserto com Deus do que em pastos verdejantes achando que Ele está contigo. Só que o deserto também, ele é periódico, né? O deserto não é para sempre. O deserto é só um caminho para a gente chegar na terra que mana leite e mel. Então cuidado com a tentação, cuidado com os lugares, cuidado com o desejo do coração. 2, estágios da tentação e consequente queda. Deixa eu ler para você aqui o 2.1. Aproximação do proibido. O escritor sagrado informa que a mulher, estando próxima da árvore, cujo fruto era proibido, expôs-se ao fascínio do engano. Gênesis 3.1. A escolha de se aproximar do limite estabelecido pelo Criador fragilizou sua vigilância, abriu espaço para a voz do maligno, expondo-a em perigo. Deixa eu pedir para a mídia, coloca para mim aí, meus filhos, Gênesis capítulo 3, por favor, só para a gente fazer uma leitura aqui. Gênesis capítulo 3, isso. Olha o que vai dizer. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Vai passando. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Verso 6, o último. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Eu gostei dessa parte da revista, a aproximação do proibido. Você observa que até ela conversar com a serpente, a mente dela estava sã, tranquila e inocente. Após o conhecimento daquilo que era errado e do bônus, ou bonificação, ou do bem que poderia trazer, volta aí, meus filhos, coloca lá, 3:6, deixa lá, por gentileza. Gênesis 3:6. Depois que ela conversa, depois que ela flerta com o pecado, depois que ela escuta o inimigo e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Até conversar com o diabo,
Até trocar uma ideia com ele, o coração dela estava puro, a mente dela estava pura, e ela não tinha vontade nenhuma de experimentar. Mas foi conversar com o diabo, que a mente dela se abriu para o mal e o coração dela estava disposto a errar. É por isso, crente, que eu volto a dizer para você, nós temos que ser separados. Não adianta. Tem coisa que o maligno sabe que mexe com a gente. Até porque todos têm um passado. A maioria de nós aqui não nasceu no Evangelho. Eu nasci, mas eu me desviei. Então Satanás sabe a vida que eu tive no mundo. Então ele sabe que a minha inocência já foi. Quando eu falo da inocência, é do pensamento. Quantas vezes, irmãos, escute isso. Eu converso com pessoas aqui, em gabinetes, amigos meus, que eles falam, rapaz, eu vi um negócio, me lembrou o passado. Por quê? Porque você teve um passado. Rapaz, é simples. Às vezes, não acontece contigo não, isso acontece em outras igrejas, mas não aqui no Vila do Estédio. Toca uma música do passado. Já desse eu estava com um amigo miserável. Tocou uma música e ele... Aí eu falei, ué, entendi não, como é que é isso aí? Aí ele, sai daí. Daqui a pouco tocou outra, meu Deus. Eu falei, não bota o nome de Deus não, miserável. Não bota o nome de Deus não. Estava lembrando do passado, sabe? Mas não é que ele estava lembrando do passado, querendo trazer o passado de volta. Mas é porque ele tem um passado. E o diabo sabe que tem. Aí eu falei para ele, toma cuidado. Falei, toma cuidado. Que o diabo já viu que essa lembrança está latente. Então ele pode usar coisas, momentos e lugares para fazer essa lembrança ressurgir. E vir com uma força, de modo que você volte a desejar. Toma cuidado. É a aproximação, é o flerte, irmão. Você sabe que você não pode ver. Tem gente, irmão, escuta isso, eu sou pastor da igreja, eu posso falar. Tem gente que não pode ter rede social. Não pode, irmão. Rede social não é para todo mundo, não, irmão. Tem gente que não pode. Eu conheço gente que falou, desativei minha rede social. Estava me fazendo pecar. Existe algo, escute isso, que o diabo tem usado muito, chamado algoritmo. O algoritmo, ele vai pelo teu sexo, pela tua idade e pela localidade que você mora. Dependendo do que as pessoas da tua localidade veem, o algoritmo joga para você. Às vezes, o nosso telefone, né, ele fica ligado, né, o microfone. Você pode estar num lugar onde pessoas podem estar conversando sobre coisas que você não está participando e isso mostrar no teu celular, na tua rede social. E tu fala, rapaz, como é que apareceu isso aqui? Se eu nem estava vendo isso aqui, mas por quê? O microfone está ligado. E aí tu estava do lado de alguém falando alguma coisa, o celular ouviu. Então tem gente que tem que guardar o coração, tem gente que não pode ter Instagram, tem gente que não pode ter Facebook, tem gente que não pode ter o X, tem gente que não pode ter nada, irmão. Ô pastor, usa teu e-mail, só isso. Tem gente que não pode. Por quê? Porque acaba flertando. Saiu de uma vida, né, que ao olhar alguma coisa, meu Deus, aquilo te leva a uma reação corporal. Então você precisa escolher. Ou eu flerto com o pecado e caio, eu vou para o céu. É por isso que a Bíblia vai dizer, renuncie a si mesmo. O renunciar, irmãos, é saber onde nossos passos pisam. Essa é a realidade. É o renunciar, não só o pecado que se aproxima de mim, ou de também renunciar às coisas que podem me levar a eu me aproximar do pecado. Essa é a realidade. Você precisa guardar o teu coração. Ainda mais hoje que, infelizmente, a gente vive num mundo que está prostituído. Essa é a verdade. Então, se você não guardar o teu coração, se você não guardar a tua mente, essa tentação, ou esse flerte com a tentação, pode te contaminar. Você viu aí, ó, Gênesis capítulo 3, verso 6. Foi só ela conversar. Então, vou trazer para os nossos dias. A mulher, ela conversou com o diabo, abriu a mente dela para aquilo que era errado. Então, vamos trazer para os nossos dias. Você pode ver alguma coisa que vai abrir tua mente. Você pode ouvir algo numa conversa que vai abrir tua mente. Você pode ouvir uma música que vai abrir tua mente. Você pode estar num ambiente. E às vezes, irmão, volta a te dizer, toda vez que se fala sobre tentação em igreja, se fala em sexo. Não é só sexo. O diabo, ele conhece onde ele pode te pegar. Tem gente que não cai com sexo, mas cai com bebida. Tem gente que não cai com bebida, mas cai com droga. Tem gente que não cai com droga, mas cai pela falta de paciência. Tem gente que não cai pela falta de paciência, mas cai por dinheiro. Porque às vezes você está em propostas de negócio, né? Não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com adultério. Você está em propostas de negócio que, de vez em quando, você tem que sair de lá. Porque vão tentar te persuadir. Verdade, amor. Vão tentar te persuadir. Sabe? Diante daquilo que você pode ganhar, diante daquilo que você pode fazer. Ah, você vai abrir uma empresa? Fale o seguinte, irmão, não paga imposto, não.
Pô, tenta burlar isso aí, cara. Tenta sonegar isso aí. Por quê? Porque no Brasil, isso é conversa de empresário. No Brasil, você não ganha dinheiro. Então você não paga imposto. Só que, irmão, você pode dar o dízimo, você pode ser o crente, você pode ser pastor. Você não cumpriu algo que as autoridades mandam, você está errado, você vai para o inferno, pô. Dando dízimo e tudo. Não adianta. A Bíblia vai dizer. As pessoas, elas querem viver de forma aleatória da Bíblia. Mas a Bíblia vai dizer que nós somos sujeitos às autoridades desse tempo. Então não importa, é para pagar o ICMS, então tem que pagar, irmão. É para pagar o é para pagar. Toda hora inventa alguma coisa. Tem que pagar, irmão. Pô, pastor, mas se eu pagar, eu vou ficar sem dinheiro. Então você não acredita na boa mão de Deus sobre a tua vida. Você não acredita nisso. Porque você pode pagar 90% de imposto, que Deus pode abençoar esses 10% de forma que eles virem 200. É o Deus que eu sirvo, irmão. E se você pesquisar o dono da... Qual é o nome daquele negócio, da pasta de dente, amor? Da Colgate. O dono da Colgate, ele dá 90% de dízimo e fica com 10%. E o cara é multimilionário. Como é que é isso? Não é por conta do dízimo, é porque ele faz tudo certo. A opção de dar 90% é dele. A Bíblia não manda. Ele decidiu dar. Mas como trabalha certo, faz certo, a boa mão de Deus abençoa, irmão. Essa é a realidade. Então a tentação pode ser nos negócios também. Pode ser nos negócios. E aí, de vez em quando, os negócios vão bem. Só que estar bem não significa que você vai para o céu. Você pode até ter uma vida boa na terra, mas você vai para o céu, toma cuidado. Qual os tipos de aproximação? Deixa eu correr aqui. 10 minutos a gente acaba. Os tipos de aproximação. Roda dos escarnecedores, evite. Lembranças do passado. Deixa o passado para lá, crente. Traga à tona aquilo que te traz esperança. Olha para quem está no seu lado e diga, deixa o passado para lá. Não, irmão, fala com raiva. Deixa o passado para lá, em nome de Jesus. Já passou, irmão. Você é casado, a vida de solteiro já passou. Sabe? Acabou, irmão. Sabe? Acabou. Ah, pastor, mas quando eu tinha 15 anos, já passou, está com 50. Não tem mais como voltar. Ah, pastor, esquece. A lembrança do passado pode fazer você flertar com a tentação. Lugares que refletem o nosso passado. Lugares que refletem o teu passado. Deus me tirou daqui, aqui que Ele vai me honrar. Quem disse? Eu não sei onde está isso na Bíblia. Tem uns crentes que falam, no lugar da tua desgraça, o pentecostal vindo, Deus vai te honrar. Quem disse que Deus vai te honrar no lugar da tua desgraça? Ele te honra se Ele quiser, irmão. De vez em quando Ele vai falar, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele vai te honrar em outro lugar. Vai deixar tu sair dali quebrado, vai deixar tu sair dali nego falando mal de você, vai deixar você sair dali arrebentado, mas vai te honrar aqui. Deus não tem que provar nada para a terra. E você também não tem que esperar que Ele prove nada para a terra. Você só precisa entender que debaixo da bênção dele você vai viver tudo aquilo que Ele tem para você. Então cuidado com os lugares que podem te lembrar aí o passado. Amizades que influenciam. Ah, pastor, é meu amigo. Irmão, amizade de crente. Pastor, crente é só para ter amigo crente? Não. Eu tenho amigos não crentes, mas são amigos que não me persuadem, não tentam usar o poder da persuasão para me destruir. Você quer ver? Eles vão beber e me chamam para beber? Não. Está perto de mim e não xinga palavrão. Está do meu lado e não fala de prostituição, porque eles entendem e respeitam a minha decisão e a minha escolha. Acabou. Agora, uma amizade que está do teu lado, que sempre quer te levar para o lado mal, você é varão, uma amizade no teu trabalho, que o cara só vive falando de mulher de prostituição, isso não é amizade, irmão. Isso é o diabo usando uma pessoa para gerar algo no teu coração, pô. Uma amizade no teu trabalho que fica te mandando vídeo pornográfico, isso não é amizade, irmão. Isso não é amizade. Você pode ter certeza, isso vai causar problema para o teu coração e possivelmente no futuro, se você abrir a porta do coração, destruir teu casamento. Essa é a realidade. Sabe? Uma amizade, minha irmã, que você conversa com a mulher e ela diz, larga teu marido, arruma outro, isso não é amizade. Pô. Isso não é amizade. Uma amizade que é amizade vai te falar, não, luta, vai procurar ajuda, psicólogo, pastor, luta por aquilo que é teu. Porque o mundo frustrado vai destruir aqueles que não estão. Essa é a realidade. Então toma cuidado com essas amizades, que você fala, é muito meu amigo, mas os conselhos são pecaminosos. Os conselhos, uma vez eu falei para uma irmã, né, a amizade dela que influenciava ela a beber. Eu falei, isso não é amizade, isso é diabo. Isso é diabo. Porque era uma pessoa da igreja influenciando outra da igreja a beber. Eu falei, na igreja também está cheio de diabo, irmão. Samuel Xande vai dizer que 10% da igreja é diabo. Misericórdia. Ué? Vamos para a Bíblia? Então a gente vai para a Bíblia. Apocalipse. As cartas de Deus para João escrever às igrejas. Uma igreja não tem amor, outra tem espírito de Balaque, e a outra, o trono de Jezabel, está no meio dela.
está falando de igreja, irmão. Essa é a verdade. Então a gente tem que tomar cuidado com qualquer tipo de amizade. Pode ser da igreja, pode ser da faculdade, pode ser da academia, pode ser de qualquer lugar. Está te dando conselhos, ou está te influenciando a práticas pecaminosas, ou querendo fazer você flertar com o diabo, isso não é amizade, se separa. A amizade que é amizade, ela vai aceitar a tua escolha. Ou tu escolheu a ser crente, então escolheu ser crente. Tu escolheu viver com Deus, tu escolheu viver com Deus e acabou. E para ela não vai mudar isso. Ela pode deixar de te chamar para alguns lugares. Ela pode deixar de te levar para ambientes, mas ela não perde o carinho por você. Porque você não se tornou um extraterrestre, você só quis dizer não para a bebida, para o sexo, para o cigarro, para as drogas. É simples. E quis ir para a igreja aos domingos. Só isso, irmão. Isso é normal. Músicas, filmes e programas. Toma cuidado com isso também. Irmão, hoje eu estava vendo uma matéria sobre isso. O que tem nos streams, eu não vou falar aqui, né, porque questão de ética, né, eu posso ser preso, mas o que tem nos streams sobre seriados e filmes que estão destruindo o casamento é fora do normal. E tem um monte de gente flertando com isso. Não, pastor, só está lá, mas influencia a tua vida, pô. Não, pastor, mas é só um seriado, mas influencia você, pô. Você pode ter certeza que tem muita gente que tem a cabeça fraca, irmão. Essa é a realidade. Tem muitos Tomé que só precisam tocar, só vai se tocar, só vai se ver. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então toma cuidado com filmes, com música. Ah, esse seriado é muito bom, mas está mexendo com você, fazendo você desejar uma coisa que é fora da realidade, irmão. Uma vez lançaram aí, né? Vou falar para você porque eu sou pastor da igreja. Irmão, lançaram um filme do demônio. Qual o nome daquele filme, meu Deus? Do diabo. 50 tons de não sei o que lá. Esse filme é do diabo, irmão. Aí eu estou vendo um monte de gente postando. Não, que filmaço. Aí eu falei, eu vou ver esse filme, cara. Irmão, eu vi uma parte, eu não aguentei não, mano. Falei, pô, isso aí mesmo. E tinha gente postando, em breve o segundo, Deus é bom. Eu falei, meu Deus do céu, vai tudo pro inferno. Aí, deixa eu falar para você. O que eu e os pastores dessa igreja e os pastores de outras igrejas que eu conheço fizeram um gabinete de casamento depois desse filme não está no gibi. Porque as mulheres botaram na cabeça um homem que nunca existiu, pô. Quantos gabinetes eu peguei? Pastor, meu marido tem que ser assim, assim. Eu falei, rapaz, esse cara é o do filme. É o do filme. Não, pastor, eu falei, minha filha, não existe isso não, minha filha. Isso aí é ator, isso aí é projeto. Nem ele é assim em casa. Não existe isso aí não. Pelo amor de Deus, isso é um filme. Mas botou na cabeça, por quê? Às vezes tem mente fraca, mano. Às vezes está passando, volta a dizer, necessidades. Sabe, está necessidade de carinho. Aí aparece o cara lá, né? Só Jesus, o diabo. Só Jesus, irmão. Então toma cuidado com filmes, música, programas que você vê. Sabe, esse negócio de ficar vendo, irmão, a Fazenda e Big Brother não é maneiro não, hein? Já vou logo avisando, hein? Crentes que assinam pay-per-view de Fazenda, de Big Brother, vai. Pelo amor de Deus, tem um monte de programa, né? Nesses streams aí, né? De namorado, na ilha, que vai 10 homens e 10 mulheres. Aí tu vai ver o dia todo de biquíni e sunga. Não bota uma roupa de trabalho esse pessoal. Não bota. Aí o engraçado, irmão, eu estou falando para você, escuta isso, a minha esposa está aqui, ela sabe. Eu sou pastor de muitos jovens, de muitos adolescentes. De vez em quando eu tenho que ver algumas coisas que eu não quero ver, porque eu preciso saber o que está na mente dessa galera. Que eu estou vendo postal, estou falando, o que é isso aí? Como é que eu vou orientar se eu não sei? Aí um dia eu fui ver um reality desse daí. Falei, tá de brincadeira comigo. 40 minutos. Irmão, eu falei, cara, isso é tudo programado, só pode. Na hora que o cara vai correr, o cara todo forte, barriga definida. Irmão, tinha músculo ali que nem existe, mano. Aquilo ali foi criado pela IA. Ele correndo, a câmera pegando ele sensual, jogando cabelo. Eu falei, que miserável, cara. E as meninas, eu falei, caramba, cara, sangue. E todo mundo na internet comentando, meu Deus, olha como é que ele se cuida. Que se cuida, irmão, pelo amor de Deus. Cheio de inteligência artificial ali. Eu falei, sangue de Jesus. E aí se produz no coração e na mente algo que é Hollywood, fantasia. E aí você quer, sabe qual é o problema? É que muitos hoje estão trazendo essa fantasia e tentando gerar realidade, não existe. A distorção da verdade, a gente já está acabando, mais 5 minutos. A distorção da verdade é o 2.2. A distorção da verdade é o que Satanás sempre tenta fazer. Ele fez com a Eva. Se você comer, isso que Deus está falando é mentira, hein? Tu não vai morrer não, pô. Vai abrir a tua mente. Satanás sempre vai tentar distorcer a verdade para poder
te prender a algo ou fazer você cair. Você quer ver uma distorção da verdade? Vou falar para você. Ah, pastor, mas na igreja não tem ninguém para casar e namorar, porque os homens e as mulheres da igreja estão pior do que o no mundo. Então fica com o do mundo para tu ver. Ah, pastor, mas ele é um bom filho, irmão. A Bíblia vai dizer sobre o jugo desigual e ponto final. Só para você ter noção, nós da ADVEC, nós pastores, nós não casamos pessoas da igreja que resolvem casar com pessoas de fora da igreja. Jugo desigual. Ou você vive a Bíblia ou você não vive, irmão. A gente não está aqui para agradar pessoas. Só esse ano eu falei para uns 5 casais. Minha filha, você é uma bênção. Meu filho, você é uma bênção. Mas você vai casar com uma pessoa que não é da igreja. Você vai casar com uma pessoa da igreja. Infelizmente, eu e nenhum pastor da ADVEC vai fazer seu casamento. Acabou, irmão. Se gostou, amém. Se não gostou, também não posso fazer nada. O que eu não posso é eu ferir aquilo que a palavra de Deus me ensina, aquilo que a visão da igreja pede para agradar alguém. Eu não vou fazer isso. Eu não posso fazer isso. Mas, pastor, na igreja, que nem eu falei para um jovem uma vez, quando eu era líder de jovem, minha esposa vai lembrar, ele falou para mim, na igreja não tem ninguém para namorar, eu tenho que ir lá fora buscar. Eu falei, mano, tu deve ser muito ruim, cara. Ele olhou para mim, como assim, meu líder? Eu falei, pô, tu não tem ninguém na igreja para namorar? Aí ele, não tem ninguém. Eu falei, tá, pode não ter ninguém aqui na filial, mas nós somos 150 igrejas, pô. E se não tiver ninguém nas 150 igrejas da ADVEC, tem na Universal, na Deus é Amor, na Batista, na Novos Começos, no Cordovil, em Madureira. Pelo amor de Deus, irmão. É impossível. É impossível tu não encontrar ninguém. Então, é uma desculpa que às vezes nós damos. De querer buscar lá fora e atrair um tempo que não tem nada a ver com o tempo de Deus. E de vez em quando o tempo de Deus é espera. Para Deus trazer alguém bom, Deus trazer alguém... Uma coisa é, pastor, nós nos conhecemos lá fora. Deixa eu melhorar isso aqui. Nós estávamos namorando lá fora, ficamos noivos lá fora. E de repente eu aceitei a Jesus e ele não. É outra coisa, irmão. Você precisa entender isso. Eu já casei, pastor Tunim, pastor Augusto, já casamos pessoas assim. Isso não é proibido. Pastor, a nova visão não fere a visão da nossa igreja. 2 pessoas que estão há 3, 4 anos juntos. E aí, de repente, a mulher aceita Jesus. O cara não aceitou a Jesus ainda. E agora eles vão casar. Eu vou casar eles. Porque eu não vou mandar eles se separarem, irmão. Pelo amor de Deus, isso não existe. Eles já estão há 4 anos juntos. E essa menina fez uma escolha no momento que ela estava no mundo. É totalmente diferente. Agora, uma coisa é uma menina da igreja, um menino da igreja lá fora buscar, achando que aqui no arraial não tem ninguém para ele ou para ela. Aí Êxodo capítulo 2, verso 1 vai dizer, e saiu um varão da casa de Levi e casou com uma varoa da casa de Levi. O que a Bíblia está dizendo? É no mesmo arraial. Não importa o nome da placa, mas é no mesmo arraial. Uma pastora foi me buscar, ela me buscou lá na Batista. Não tinha ninguém. Na Assembleia de Deus da Penha, ela foi dar uma voltinha na Batista, achou 1,90 m. Na época, magro que só, sabe? Tocando contrabaixo, Deus é bom. Aí teve um amigo meu, que de vez em quando amigo e inimigo é a mesma coisa, né, irmão? Teve um amigo meu que falou assim, na época que a gente ia casar, rapaz, tem que falar com a Michelle, tem que orar por ela. Eu falei, porque ela te conheceu. Eu falei, o que isso tem a ver ela? Porque a escuridão entrou na vida dela. Eu falei, miserável. Eu espero que tu fique além do rio azul. Irmão, vamos terminar logo. 2.3, a sutil alteração da palavra de Deus. Toma cuidado. Mateus capítulo 4. Ó, transforma essas pedras em pães. Ó, se você se jogar, Deus vai dar ordem aos anjos. Irmão, o diabo sempre vai tentar distorcer. Quando você vai olhar, 90% das religiões que existem, os seitas, vamos melhorar isso. 90% das seitas que existem, eles pegam palavras da Bíblia, tá? Contextos da Bíblia, um termo da Bíblia, sem contexto nenhum, palavras ao vento, e jogam e colocam aquilo ali como se fosse a verdade absoluta. E se você não tiver o conhecimento da palavra de Deus, você cai, irmão. Você cai. Quantas vezes eu já tirei dúvida, pastor Toninho aqui está de prova, ele também. Quantas vezes nós já tiramos dúvida, que a gente olha assim, rapaz, é sério mesmo que tu acha isso? Não, porque eu vi na internet e falei, irmão, pelo amor de Deus, irmão, vai ler a Bíblia, irmão. Vai ler a Bíblia. Não porque um cara na internet vai ler a Bíblia. Toma cuidado com isso. Isso pode te levar a falhar, isso pode te levar a errar. Toma cuidado com isso. Então o diabo sempre vai tentar distorcer a palavra de Deus. A sedução pelo desejo e pela aparência. Olha isso. A gente já falou sobre isso. A conversa com a serpente abriu os olhos, a mentalidade e o coração de Eva para algo que Deus não queria para ela. Isso trouxe a vontade e o desejo de ter e fazer o que não podia ou o que era proibido. Cuidado com isso. 2.5 vai dizer, o silêncio, cúmplice e a partilha da queda. Eva, ao invés de pedir ajuda ao seu marido por ter errado, ela decide compartilhar o erro com ele. Você conhece gente assim?
que ao invés de pedir ajuda por errar, tenta compartilhar o erro com ele. Então, deixa eu melhorar isso aqui. Existem pessoas que ao invés de pedir ajuda, eu errei, eu falhei, me ajuda, tentam absolver a sua culpa em justificação de erro. Ah, mas eu estava sozinho, né? Ah, mas eu não tenho ninguém, né? Ah, mas sabe como é que o Brasil está, né? Irmão, isso não é desculpa para nada. Ah, Deus entende. Irmão, a pior desculpa do crente, Deus entende. Se Deus não entendeu Adão, irmão, tu acha que Deus vai te entender? Deus olhou para Adão e falou, sai. Deus olhou para Eva, segue o caminho. Serpente, rasteja também, vai embora todo mundo. Se o diabo, Lúcifer, o nome dele, era o aferidor da medida, o que era isso, pastor? Se você naquela época, diabo no céu ainda, Lúcifer no céu, você chegasse para Deus e falasse, deixa eu ver uma parte da tua glória, ele falaria, olhe para Lúcifer, o aferidor da medida da minha graça, o querubim ungido. Se o que com Lúcifer Deus mandou ele descer. Aí a gente fica nessa desculpa, Deus não entende, e Deus entende. Irmão, posso te falar uma coisa? Deus pode até entender a tua queda debaixo de uma fraqueza e liberar graça sobre a sua vida. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Mas Deus compactuar com a tua queda, Ele não vai compactuar, não. Porque você pode ter certeza que Ele te avisou. Tem a palavra. Ah, pastor, mas ninguém falou na igreja. E a palavra de Deus que tu não lê? E a oração que tu não desenvolve? E o jejum que você não mantém? Isso não tem nada a ver com igreja. Isso não tem nada a ver com questão eclesiástica. Tem a ver com você, a tua intimidade com Cristo. Você quer ver um exemplo? Na pandemia, a igreja não teve culto. E teve gente que foi cheio de Deus. Teve gente que ganhou familiar fazendo culto doméstico. Teve gente que foi batizado no Espírito Santo em casa. Mas teve gente que se desviou, mano. E a desculpa que muitos me deram foi o seguinte, ah, pastor, a igreja estava fechada. Eu falei, a igreja estava fechada, mas o céu continuava aberto, pô. Deus ainda continuava sendo Deus. Quem disse que Deus é Deus de quatro paredes? Aqui a gente recarrega a nossa fé para lá fora a gente manifestar. Você quer ver? Olha quantos aqui estavam na pandemia e não se afastaram. Por quê? Porque a gente não vive só de igreja. A gente faz da igreja a continuidade daquilo que nós fazemos em casa. É por isso que Daniel, na Babilônia, ele sobreviveu. Porque se você parar para analisar, Daniel, ele não está na Babilônia gerando algo para sobreviver. Daniel, na Babilônia, ele está sendo aquilo que ele já era em Jerusalém. Ele jejuava em Jerusalém, jejuou na Babilônia. Ele orava em Jerusalém, orou na Babilônia. Ele tinha uma intimidade com Deus em Jerusalém e na Babilônia ele também teve. Simples assim, sabe? Então tome cuidado com isso para você não errar e querer julgar o seu erro. É igual Adão. Primeiro, irmão, foi Adão. Adão é só Jesus na vida dele. Adão vai dizer assim, depois que errou, Senhor, olha só, eu fico imaginando Adão falando com Deus, né? Não vou falar que eu sou Deus, mas dá vontade de falar, Deus, dá uns tapas na cara de Adão. Senhor. Olha Adão, Senhor, eu errei, mas foi a mulher que tu me deste. Tipo assim, não te pedi nada. Tu me fez dormir, tirou uma costela minha, estou sem menos uma costela, gerou a mulher, e a mulher que tu me deu é que me fez pecar. Só que, irmão, se eu pudesse estar do lado de Deus, deixa eu dar um papo em Adão. Fala, meu filho, a Eva botou uma arma na tua cabeça, filho? Eva botou uma faca no teu pescoço? O que ela fez? Ela te ameaçou? Não, ela só te deu e você comeu. Por quê? Por que Adão tomou essa decisão junto com Eva? Porque, na verdade, o coração dele já estava inclinado a isso. A serpente só aproveitou um momento. Essa é a realidade. Aí dizem que Adão deixou a mulher sozinha. Não, nada disso, irmão. Nada disso. Porque a mulher poderia ter dito não e Adão poderia ter dito não. Só que a inclinação do coração foi por uma curiosidade e um desejo que Deus não tinha para a vida deles. Aí o 3 vai dizer assim, a essência do pecado. Depois que o pecado acontece no Éden, a perda da confiança, da bondade e da justiça divina. Deus descia todos os dias, irmão. Imagine Deus descendo na tua casa todos os dias, 4 horas, 5 horas. Tu com aquele cafezinho quente, com aquele bolo de aipim, né? Aí você chamando Deus e o pastor Anderson para estar junto. Sabe? Eles perderam isso. E o 3 ponto Deus mexeu comigo. A escolha da autonomia em lugar da submissão. Esse título mexeu comigo. Tudo que eles precisavam, Deus dava a eles. Eles não dependiam de nada. Eu acho que o Jardim do Éden, ele parecia um pouco, não é, mas talvez fosse 10% do céu.
Apocalipse 21, lugar sem pranto, sem dor. Sabe, eles tinham tudo. Dependiam só da soberania de Deus, mas decidiram a autonomia. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer de uma forma sublime: não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Sabe o que ele está dizendo? Tudo agora está nas mãos de Deus. Escolha a submissão a Deus ao invés da autonomia. Deus já está no teu futuro. Tu ainda não viveu nem a hora seguinte. Ele já sabe do teu amanhã. Ele já sabe do teu 2026 antes do 2025 acabar. Diga para quem está do seu lado: é melhor ser submisso a Deus. A conclusão: a tentação no Éden revela que o pecado nasce primeiro no campo da confiança. A humanidade, ao preferir ser dirigida por sua própria voz, desprezou não só o mandamento, mas o vínculo da comunhão que a sustentava. Que ao contemplarmos a queda, sejamos conduzidos a renovar nossa fé na bondade do Pai e a permanecer sobre o abrigo de sua justiça e vontade. O único lugar onde a vida floresce com segurança é o centro da vontade de Deus. Eu termino dizendo para você: você preparou aí, Alejandro? Vê aí para mim, meu filho, as frases que eu te dei. Será que dá para colocar na tela? Dá para colocar na tela? Você está aqui, eu estou pensando que você está lá dentro, me perdoe. Coloca aí. Não, não é esse aí não. É aviso importante à Assembleia de Deus. Aqui, ó. Frases de Billy Graham sobre a tentação. Eu gostei disso aqui, irmão. Olha só. Todos sofremos tentações, mas algumas pessoas flertam com elas. Tire os olhos da tentação e coloque os olhos em Cristo. Se você não encher a sua mente com a palavra de Deus, o inimigo vai te encher de medo, ansiedade, estresse, preocupação e tentação. Não ceda aos esquemas do diabo e não acredite em suas mentiras. A vitória sobre a tentação não vem da força humana, eu gostei disso aqui, mas da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Enfrentamos tentações ainda maiores depois que nós entregamos a Jesus. Isso aqui é verdade. Depois que a gente se entrega a Jesus, a tentação fica maior. Por quê? Porque os teus olhos espirituais foram abertos. Antigamente tu achava que era essa, é o mundo. É destino. Hoje não. Hoje tu sabe que o diabo está tentando te destruir. E aí ele vem com mais fúria. Mas fique em paz. Fique em paz. Aquele que está contigo é maior do que tudo e do que todos. Passa para a próxima página. John Wesley. Olha o que o John Wesley fala sobre a tentação. A tentação que me assalta não é maior do que a graça que me foi concedida. Sabe o que John Wesley está dizendo? A tentação não é maior do que a graça de Deus. Então eu não posso deixar me levar e cair em tentação. É como se eu chegasse para você aqui agora e falasse: ó, nessa caixa tem 100 mil reais e nessa caixa tem 10 reais, e você escolhesse essa caixa de 10 reais. Primeiro que tu ia ser internado no manicômio. Já ia começar assim. Chegasse: ó, vem aqui, né? Escolhesse uma pessoa: ó, aqui tem 100 mil e aqui tem 10 reais. Aí tu vem aqui: 10 reais, louvado seja o nome do Senhor, pelo amor de Deus. É o que o John Wesley está falando. A tentação que me assalta não é maior do que a graça que me foi concedida. Então fiquemos com a graça e evitemos a tentação. Mais do que todos os inimigos que eu temo, mais do que todos os inimigos, eu temo o inimigo que há dentro de mim. Volto a te dizer, o diabo só entra quando a gente abre a porta. Mantenha-se a maior distância da tentação e evite cuidadosamente todas as oportunidades do mal. Que não se admita no coração outro desejo ou outro propósito cujo objetivo ou objeto supremo não seja Cristo. O que John Wesley está falando? Que o nosso coração não seja tomado por nenhum outro desejo que não seja o desejo de Cristo para a nossa vida. E eu te garanto, o desejo de Cristo é que você seja fiel à tua esposa. O desejo de Cristo é que você seja fiel ao teu marido. O desejo de Cristo é que a tua empresa cresça da forma certa, porque quem te garante é o Senhor. O desejo de Cristo é que tu continue sendo fiel e santificado. É a Bíblia que vai dizer: em paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga: nós vamos resistir. Não, do jeito que tu falou, irmão, misericórdia. Grita no ouvido dele: nós vamos resistir até o final e viveremos na eternidade. Que assim seja. Se coloque de pé, por gentileza. Deus é bom em todo tempo. Mais alguma coisa, pastor Augusto? Não? Nós vamos orar, vamos terminar. Vai com essa reflexão dessa lição.
Não perca as outras, porque as lições dessa revista estão muito boas sobre essas questões. Não perca, venha. Eu tenho certeza que o conhecimento da palavra de Deus, ele vai muito além daquilo que o pastor Anderson pôde ensinar aqui. Eu, como ser humano, eu sou limitado. Mas se você abrir a palavra de Deus e buscar a Deus, você pode ter certeza que ele vai te encher de um conhecimento extraordinário para te manter de pé.